E se eu te falar que existe um investimento tão seguro quanto a poupança, mais rentável que a poupança e que é tão fácil de investir quanto a poupança? Você acharia interessante? Fala pessoal, eu sou o Cleiton, seja bem-vindo aqui no meu canal. E sim, esse investimento existe, se chama CDB, Certificado de Depósito Bancário. Fica aqui comigo que agora eu vou te explicar o que ele é, como ele funciona e melhor mostrar na ponta do lápis realmente quanto ele rende. Será que vale a pena mesmo? Para a gente começar a falar sobre esses CDBs, ou aí como é conhecido, Certificado de Depósito Bancário, a gente precisa falar que ele é um investimento de renda fixa que se trata nada mais e nada menos de você, investidor, emprestar dinheiro para um banco e em troca disso, quando você for resgatar esse dinheiro, o banco vai devolver seu dinheiro original acrescido de juros. Aí você pode estar se perguntando, beleza, mas por que isso é interessante para os bancos? Bom, para os bancos, os CDBs são interessantes porque se trata de uma, digamos que, estratégia para ele conseguir captar dinheiro, angariar recursos dos investidores, nós, para poder dar mais empréstimos aos seus clientes, cobrando ali uma taxa de juros, e aí os juros que ele cobra dos clientes são mais altos do que ele tem que pagar para a gente, investidor. E aí, nessa margem, ele tem um lucro, tá? Agora, para a gente, voltando aqui para nós investidores, por que isso é interessante? Por que os CDBs são bons? Como eu já disse, os CDBs eles são interessantes porque, primeiro, ele é tão seguro quanto a poupança. Segundo, ele rende muito mais que a poupança, porque ele está atrelado a uma taxa chamada CDI, que é uma outra taxa na nossa economia. Geralmente ele rende 100% do CDI, tá? Então ele é atrelado a essa outra taxa do nosso mercado financeiro e essa taxa ela funciona mais ou menos da mesma forma que a Selic e tal, então ela tem as suas variações e vai variando de acordo com a política econômica que é adotada no nosso país. E como o CDBs ele rende praticamente 100% da taxa do CDI, então conforme o CDI aumenta ou diminui, o seu CDB ele vai acompanhando essa mesma variação, tá? Você pode se perguntar também, uma dúvida frequente sobre o CDB é qual o valor mínimo para conseguir investir em um CDB. Olha pessoal, existem vários bancos que oferecem tal CDB e cada banco vai ter aí um limite estabelecido que vai variando de banco para banco. Mas, em geral, para você investir em um CDB, o mínimo que você geralmente precisa ter gira em torno de 50 ou 100 reais. No Banco Bari, por exemplo, a quantidade mínima para investir em um CDB é de 50 reais. Já no Banco Inter é de 100 reais. Então, de banco para banco vai tendo essa variação aí. Se você não conhece esses bancos que eu citei e quer pesquisar um pouco mais sobre eles, eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre eles e eu vou deixar aqui o card na tela para depois você conferir. Agora vamos lá, vamos falar do quanto ele realmente rende, quanto rende um CDB. Em 2022, por exemplo, como o CDB é atrelado ao CDI, a taxa do CDI em 2022 está 13,65 ao ano. E como o CDB rende em média 100% do CDI, isso significa que ele rende o mesmo percentual do CDI, então é a mesma coisa, 13,65 ao ano. Se a gente pegar esse valor e comparar com o rendimento da poupança, que hoje, na data que eu gravo esse vídeo, está girando em torno de 5 a 6% ao ano, a gente vê que é um bom rendimento, né? Melhor do que a poupança. Agora, para a gente entender melhor como que esse rendimento realmente funciona, seguindo essa lógica das taxas que eu falei, de 13,65, a cada 100 reais investidos por um ano em um CDB, rende, em média, R$ 13,65.
Aí você olha para mim e fala, beleza, no meio desse rendimento aí, na hora que eu for resgatar o meu dinheiro, vai ter algum imposto? E a resposta é sim, infelizmente vai ter um imposto, que é o imposto chamado imposto de renda, tá? Mas vale lembrar, pessoal, que esse imposto que a gente chama aí de imposto de renda, ele incide somente sobre o rendimento. Muita gente fica preocupada, vai ter imposto, isso, aquilo, mas ele só incide sobre o rendimento e não sobre o valor total que você investiu. Pensa no seguinte, imagina que você investiu R$1.000 em um CDB e depois de 5 meses você foi resgatar e tinha um total de R$1.070. Nesse caso aí, rendeu R$70. O seu rendimento foi, então, só os R$70. E o imposto que seria cobrado nessa lógica seria com base um percentual desse rendimento. No nosso caso aqui, ilustrando, os R$70. Tá, Cleito, mas quanto, que percentual seria cobrado desses R$70? Em 2022, por exemplo, o imposto que é cobrado é de 22,5% do rendimento para investimentos que forem resgatados antes de completarem 6 meses ou 180 dias investidos, tá? Com isso, se a gente voltar para o nosso exemplo que a gente acabou de citar, o cálculo do imposto que seria feito aí seria mais ou menos da seguinte forma: 22,5% de R$70, que é o nosso rendimento, que daria um valor de R$15,75. Assim, a gente iria ter um lucro final aí, pegando os R$70 do rendimento menos os R$15,75 de imposto, resultaria em R$54,25. Portanto, a gente tem aí no final, na hora que a gente realmente for resgatar o nosso CDB, o valor que foi investido, a gente teria os R$1.000, certo? Que foi o que a gente colocou no começo, mais R$54,25, que é o rendimento já descontado, o imposto de renda, que é aquele percentual de 22,5% do rendimento, que era aqueles R$70 que a gente comentou, tá? Então, seria essa a maneira que a gente realmente iria resgatar o valor. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica investido lá no CDB, menor vai sendo a taxa de imposto de renda que é cobrado. E aí ela vai regredindo até atingir o mínimo de 15% para investimentos que estão lá investidos, alocados acima de 2 anos. Se você quiser conferir os percentuais que são cobrados para cada prazo, eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo aqui com a tabela referente aos dados desse ano, tá? Com todas as alíquotas. Alíquotas é o que a gente chama esses percentuais que é cobrado para cada prazo. Mas vale lembrar que essas alíquotas, esses percentuais, sofrem alterações ao longo dos anos. E caso você esteja assistindo esse vídeo depois de 2022, eu aconselho você a pesquisar aí no Google, pesquisa sobre o termo tabela regressiva IR, tabela regressiva IR CDB no Google, para confirmar se os dados, se essas alíquotas permanecem os mesmos. Ou até mesmo na hora que você for investir no seu banco, lá vai estar a tabelinha de IR cobrada naquele período. É importante citar, pessoal, que esse resgate, ele é feito, esse desconto do imposto, ele já é feito na hora que a gente vai resgatar o investimento. Então você não vai pagar isso depois, mas na hora que você solicita o resgate, está lá 1.070 e tal, você vai solicitar o resgate, ele já vai descontar ali e vai vir na sua mão R$1.054, por exemplo, nessa ilustração que a gente fez. E aí você pode me perguntar, diante dessa ilustração, quando é que eu posso resgatar o meu CDB? Se eu posso resgatar qualquer dia, se eu tenho um prazo mínimo para deixar o dinheiro lá. Na verdade, pessoal, isso é você que vai escolher, tá? Existem, os bancos disponibilizam isso, existem CDBs de liquidez diária. O que é a liquidez diária?
é que a gente pode resgatar esse dinheiro qualquer dia, qualquer hora que a gente quiser. Já existem outros tipos de CDBs que determinam prazo. Por exemplo, só depois de 6 meses, depois de 1 ano, enfim. E aí você vai optar pelo tipo de CDB que mais atende a sua necessidade, tá? Mas isso é você que escolhe e para isso você vai se atentar para a informação de liquidez que vai ter lá no CDB na hora que você for investir. Beleza, Cleito, eu já sei como funciona os CDBs, quanto rende, como que ele é atrelado ao CDI, enfim. E agora, como é que eu faço para realmente pôr a mão na massa e investir o meu dinheiro no CDB? Essa talvez seja a informação mais importante e você pode investir em CDB através dos bancos digitais, pelo aplicativo, enfim. Mas, pessoal, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso e cansativo, eu já gravei um vídeo aqui tutorial, já deixei gravado um vídeo tutorial explicando passo a passo na tela do meu celular tudo o que você precisa fazer para ter o seu dinheiro investido no CDB. Nesse vídeo eu me concentrei a explicar melhor como ele funciona, o que ele é, quanto rende. E no vídeo que eu gravei do passo a passo tutorial, eu utilizei a plataforma do Banco Inter, tá? Para investir no CDB. Mas praticamente todos os bancos oferecem investimentos em CDBs. Então o passo a passo é basicamente os mesmos para todos os bancos que você for investir, inclusive os bancos físicos que você também pode investir através deles. Se você tem uma maior confiança em banco físico e tal, você pode estar indo até uma agência e conversar ali com o atendente, explicar a sua necessidade, que você quer investir no CDB, enfim, e lá vai ter também. Eu prefiro os bancos digitais pela facilidade. Por exemplo, esse aí que eu estou deixando o card aqui para você ver do tutorial, através do Banco Inter que eu fiz, eu fiz tudo online pelo aplicativo, posso ir acompanhando pelo aplicativo quanto está rendendo e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui esse vídeo num card aí para você conferir. E se você conhece alguém que também quer investir num CDB, mas não sabe por onde começar, nem sabe muito bem ainda o que é um CDB, se é confiável, se é seguro ou não, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e eu tenho certeza que você vai ajudar ela e vai nos ajudar aqui no canal também a conseguir compartilhar esse conteúdo. Aí, outra pergunta que vem, é seguro o CDB? É tão seguro, literalmente, quanto a poupança. É um investimento de um banco, como a poupança também é. Então, é basicamente a mesma coisa. Você não perde dinheiro no CDB, tá? O que acontece é, o máximo que pode acontecer é o rendimento não tá tão legal quanto você esperava. Por quê? Porque, como eu disse, o CDB ele rende igual a taxa do CDI, tá? E o CDI vai variando conforme a economia do nosso país. Então pode ser que em alguns momentos o CDB o CDI esteja numa taxa alta, outros momentos ele tenha uma queda. No momento que eu gravo esse vídeo, o CDI tá alto, tá? Em torno dos 13,65%. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, né, pós-pandemia aí, alta da Selic e tal, e os investimentos de renda fixa estão interessantes por conta dessa rentabilidade. Mas pode ser que em algum momento essas taxas venham decaindo. E aí você tem que ficar analisando para ver se o seu investimento, o CDB, ainda continua sendo um investimento interessante ou não. Esses 13,65% a gente vê aí o que ele rende hoje e aí a gente vai acompanhando para continuar verificando se o percentual de rendimento está interessante ou não está. Se eu te ajudei de alguma forma a entender o que é esse CDB, eu quero te pedir um favor, que você também me ajude aqui no canal a fazer ele crescer, se inscrevendo e ativando um sininho. Tem um sininho aí perto do botão de se inscrever, ativa ele, porque assim que eu postar um novo vídeo, você vai receber esse conteúdo em primeira mão, aí a notificação
para você acompanhar as novidades aqui. Inclusive a gente está aqui sempre acompanhando as taxas CDI, taxa Selic, e a gente vai gravando vídeo aqui para te manter informado. E se você tem dinheiro investido em CDB, isso é importante você estar acompanhando, tá? E assim eu vou entender também, você se inscrevendo, dando um like no vídeo e tal, eu vou entender que os conteúdos estão sendo úteis para vocês e vou continuar produzindo mais conteúdo e disponibilizando aqui gratuitamente para você no YouTube, tá? Se ficou alguma dúvida, não se esqueça, tem aqui o comentário no vídeo no YouTube. Comenta, não existe dúvida, pergunta boba, tá? Eu procuro sempre estar acessando aqui, entrando para responder os comentários que eu consigo e a gente vai se ajudando aqui, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.